A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está no curso de bacharel em Teologia e na disciplina Hermenêutica Básica. Aqui é o segundo AVA da aula dupla 8, que é a aula 15 e 16, e a segunda parte da aula 15. Estamos a seguir, em Hermenêutica, o livro do professor Esdra Bento, e seguindo então capítulo por capítulo, né, como nós já temos mostrado os capítulos deste livro. Também falamos especificamente sobre a divisão da hermenêutica que o professor Esdra Bento nos apresenta como hermenêutica bíblica, material e contextual. Estamos a falar, nesta aula dupla, acerca de figuras de linguagem, que é o capítulo 9, da página 307 à página 336. Vamos citar o que o capítulo 9 diz, mas não entrarão nas provas. Então, esse é um material, junto com este que é da página 276 a 305, os diversos procedimentos poéticos, dentro da poesia hebraica ou bíblica, né? São assuntos de acréscimo. Nós não exigiremos isso em prova, mas, apesar de não entrar na prova, é essencial para ampliação de seu conhecimento de hermenêutica. É bom também dizer que pode haver algum material tirado da internet ou o próprio livro que tenha números de página diferente. Então, em cada material que você tenha, considere o índice do seu material. Se houver alguma divergência da AVA ou da VA com o material que está em sua mão. Mas aquele que você receber da Logos estará em concordância. Nós vimos na AVA passada uma abordagem do fascículo de regras do Dr. Lund, que ele chama de figuras de retórica. Agora nós vamos ver conforme o livro. Então, o livro texto, em que o professor Esdra Bento classifica assim as figuras de linguagem. E nós vamos agora citar, de uma forma geral, essa classificação. E seria muito importante você conhecê-las. Você pode dizer, professor, mas então esses assuntos não vão cair em prova, então eu não vou estudar. Se você fizer isso, tudo bem. Você pode até passar e ter uma boa nota com os assuntos anteriores. No entanto, você não vai crescer dentro da área da interpretação, inclusive do aperfeiçoamento da sua língua, que você utiliza, que é o português também. Você pode dizer, mas eu uso o português como segunda língua. Então, estas figuras também estão na sua língua, porque estão em todas as línguas do mundo. É uma ferramenta humana. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer língua ou dialeto, tem figuras de linguagem ou figuras de retórica. Mas vamos ver a classificação que o professor Esdra Bento nos deu e está no seu livro. Isso, inclusive, foi retirado do livro, a imagem. Veja, as figuras de linguagem ou retórica, elas são assim classificadas: de comparação, símile e metáfora; de dicção, pleonasmo e hipérbole; de relação, sinédoque e metonímia. Vamos seguir então. Aqui está já três: de comparação, de dicção e de relação. Então, repetindo rapidamente para guardar na sua mente: de comparação, símile e metáfora; de dicção, pleonasmo e hipérbole; de relação, sinédoque e metonímia; de contraste e de índole pessoal; de contraste, ironia, parábola, lítote e eufemismo; e de índole pessoal, prosopopeia e apóstrofe. Repetindo, mais duas: de contraste, ironia, parábola, lítote e eufemismo; e de índole pessoal, prosopopeia e apóstrofe. Então,
você tem essas 3 de comparação, dicção e relação, mais a de contraste e de índole pessoal. Além dessas, ele também coloca como a outra classificação as figuras compostas, que seria a alegoria, a fábula e o enigma. Então seriam figuras compostas: alegoria, fábula e o enigma. Nas figuras compostas, ele acrescenta: torna-se necessário ressaltar que as figuras de linguagem não se limitam a estas que há pouco classificamos, essas anteriores. A esses exemplos, poderíamos acrescentar a sinestesia, a catacrese, a epizelxe, a diácope, a anadiplose, a epimone e muitas outras. Então você vê que o assunto é muito longo e é um assunto muito técnico. Você pode até dizer, professor, mas isso não é necessário para nós. Talvez não. Talvez para alguns dos nossos alunos que vão se dedicar ao ministério pastoral, eles vão precisar, principalmente das regras hermenêuticas, e ter uma noção geral dos assuntos que estamos a falar. Pelo menos figura de linguagem ou de retórica, você precisa saber o que é. As divisões, se você quer se aprofundar, quem sabe até fazer uma especialização, você terá que estudar. E talvez, como eu já disse anteriormente, pode ter alunos que não tiveram a oportunidade na escola de fazer um estudo específico da língua portuguesa, da gramática. E aí estes sintam mais dificuldades. Inclusive, alguns podem ser até alunos participantes, porque na Logos nós temos os alunos efetivos e os alunos participantes. Os efetivos são aqueles que têm ensino médio. Os participantes são aqueles que não têm ensino médio e também não podem se graduar. Os que são efetivos têm ensino médio e podem se graduar. E se você tem ensino médio, você estudou isso de alguma forma. Talvez você não tenha se aprofundado, mas à medida que eu vou falando, você vai se lembrando, não é verdade? Mas guarde essa informação e, se possível, estude um pouco mais. Eu sei que não vai cair na prova, mas é muito útil para o seu crescimento. Amém? Bom, depois dessa introdução, o professor Esdra faz uma explicação individual dos quadros que foram apresentados anteriormente, acima nesta própria aba. Vai da página 308 até 335. Lembrando que no livro do professor Esdra, ele sempre tem no final um resumo, né? Tem perguntas e também tem uma bibliografia, que sempre é auxiliar para a compreensão. E eu já disse isso, vou repetir. Se você puder fazer os exercícios tanto do livro-texto como do fascículo de regras, seria muito útil para o seu desenvolvimento. É claro, se você sente ou quer só ter o básico do básico, né, então você não fará muito. Mas se você quer ser uma pessoa que vai, inclusive, ser professor, que vai ensinar, esse material é essencial. Então, se você quiser estudar a classificação conforme Esdra falou, você vai ver e entender cada um dos significados ou dos conceitos do que foi apresentado na classificação do professor Esdra. E, inclusive, também o material do Dr. Lunda, que ele também fala sobre o mesmo assunto, como figuras de retórica, enquanto o professor Esdra normalmente chama figuras de linguagem. Então, fique isso dentro da proposta que nós apresentamos. E, antes de terminar essa aba, nós vamos continuar a falar, ainda nessa aula dupla, sobre figuras de linguagem, mas eu queria relembrar as 6 regras básicas da hermenêutica. Desta vez eu gostaria de ler com você, normalmente a gente não lê, mas eu gostaria de ler para a gente lembrar essas regras. Lembrando que essas regras estão unidas, né? Porque o professor Bento classifica de uma forma,
o professor Lund de outra forma. Então nós unimos e fizemos 6 regras. Vamos ver quais são elas. Então vamos ver. A primeira regra seria a regra fundamental, que é igual para os dois. A escritura explica a escritura, ou seja, a Bíblia, sua própria intérprete, ou a Bíblia explica a Bíblia. A segunda regra, que para eles, tanto a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, né, seria a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, né? Então modificou um pouquinho, mas nós vamos seguir essa forma aqui. Inclusive, se você for fazer a prova e perguntar das regras, considere esta daqui, que aqui está, ok? Então a segunda regra é necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. A terceira regra é necessário tomar a frase no sentido indicado no contexto, a saber, os versículos que precedem e seguem ao texto que se estuda. A quarta regra é preciso tomar em consideração o objetivo ou desígnio do livro ou passagem em que ocorrem as palavras ou expressões obscuras. A quinta regra é necessário consultar as passagens paralelas. Aqui merece, é claro, uma ampliação desta regra, mas fique pelo menos com esta mensagem na sua cabeça, né? Que é necessário sempre consultar as passagens paralelas, porque a Bíblia é um conjunto. Ela não é só aquele verso, a não ser que fale-se sobre o assunto somente ali, o que é muito difícil. O que pode acontecer é, às vezes, uma palavra ser usada somente num texto, aí destaca-se, mas a palavra em si não é a prova de uma doutrina, né? Então, ela está dentro de um contexto, né? Então, ela tem que ser considerado aquilo que essa palavra quer transmitir na Bíblia toda, mesmo que ela apareça uma vez num texto só, mas tem que se considerar o que se diz sobre aquele tema, que a palavra está incluída, na Bíblia toda, né? Então é por isso que é necessário consultar as passagens paralelas, porque a Bíblia é harmônica, né? Ela não vai falar uma coisa numa parte e na outra parte ela vai falar outra coisa. A Bíblia não mente, assim como Deus não mente, porque a palavra de Deus não mente. E a regra sexta, também chamada de regra de conclusão, pelo professor Esdra, e que o professor Lund nem considera, porque parece que ele considera que já está dentro das outras regras. A sexta regra, que é a regra de conclusão, é já conhecida e provavelmente você já sabe de cor qual que é. Todo texto, fora do contexto, vira pretexto. E que, por favor, você, como intérprete da Bíblia, principalmente estando numa posição de liderança na igreja, ou um pastor, né, uma posição de pastor, ou de pastoreio, de presbitério, né, que você nunca use a Bíblia para um pretexto seu. Sempre use a Bíblia, ou melhor, busque na Bíblia a verdade do que Deus quer falar, estando sempre orientado pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe você. Então continue conosco nesta aula dupla. Nós estamos a terminar mais uma AVA. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Hermenêutica Básica do curso de bacharel em Teologia, na Logos Ensino Superior de Teologia. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.